Direto do plenário está de volta, já com imagens do retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Ainda há muitos itens na pauta em expectativa de julgamento e é o que nós vamos acompanhar a partir de agora com justamente o pregão do processo. Ao vivo, direto do plenário. Sentar. Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal. Na continuidade dos trabalhos, um pedido de preferência da Procuradora-Geral da República apregou a lista número 4, de 12 de junho de 2019, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Trata-se dos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 1.031.327, procedente do Ceará. Sua Excelência não conhece dos embargos. Todos de acordo? De acordo. Não havendo divergência, não conhecidos os embargos, nós temos o voto do relator, decisão unânime. Há vários feitos em pauta que tratam de questões relativas a questões indígenas. Há uma ação civil originária de número 714, em que há inscrições para sustentações orais. São diversas sustentações orais. Então, vamos proceder da seguinte forma: nós vamos apregoar esta ação civil originária, que passo a apregoar, de número 714, procedente do Mato Grosso, sendo relator o ministro Marco Aurélio, autor, Estado do Mato Grosso, réu, Estado do Pará, interessado, município de Paranaíta e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Há vários inscritos, tanto pelo autor como réu, como por interessados, e também a Procuradora-Geral da República. Em razão da avançada da hora, nós vamos fazer na sessão de hoje a leitura do relatório por parte do eminente relator e vamos escutar as sustentações orais, após o que, então, será suspenso o julgamento e encerrada a sessão, e os outros feitos, então, não serão chamados na data de hoje, porque nós vamos esgotar as sustentações neste feito, ora apregoado. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Marco Aurélio, para o relatório. Presidente, o relatório foi distribuído aos colegas e, portanto, não vou proceder à leitura. Teremos diversas sustentações da tribuna e o parecer da Procuradoria-Geral da República é pela improcedência do pedido formulado na inicial. O que se tem como pano de fundo? Discussão sobre limite geográfico entre os estados de Mato Grosso e do Pará. É o relato, presidente. Agradeço ao eminente relator e passo a palavra agora ao doutor Lucas Dalamico, procurador do Estado de Mato Grosso. Boa tarde. Sua Excelência fala pelo autor Estado de Mato Grosso, exatamente. Primeiramente, cumprimento a excelentíssima ministra e os excelentíssimos ministros da Suprema Corte, que faço na pessoa do excelentíssimo ministro-presidente Dias Toffoli. Cumprimento a excelentíssima Procuradora-Geral da República, os advogados, demais presentes. Pois bem, Excelência, como relatado, essa ação civil originária, o Estado de Mato Grosso busca a readequação dos limites territoriais entre o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará. De uma maneira bem sintética, a nossa tese é de que, a partir de 1922, de um mapa elaborado pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, a pretexto de atualização dos limites territoriais, houve uma modificação, e essa modificação decorreu da adoção da Cachoeira das Sete Quedas, como marco territorial a oeste, em vez do Salto das Sete Quedas. O que implicou uma perda de, basicamente, 22 mil quilômetros quadrados ao Estado de Mato Grosso. Antes de demonstrar o motivo pelo qual a pretensão merece procedência, faço um pequeno esclarecimento
acerca dos limites territoriais, ou dos acidentes territoriais que serão indicados nessa ação, até para reduzir um pouco da assimetria de informação. Até distribuir um mapa, não sei se foi distribuído a Vossa Excelência, um mapa em preto e branco, que retrata bem a nossa pretensão. Está em jogo aqui 5 acidentes naturais, está em discussão, 5 acidentes naturais localizados em 2 rios. 4 acidentes naturais estão localizados no rio Teles Pires, a Cachoeira das Sete Quedas, a Cachoeira da Perdição, o Salto das Sete Quedas e o Salto Tavares, sendo que o Salto Tavares e a Cachoeira da Perdição são pontos intermediários entre a Cachoeira das Sete Quedas e o Salto das Sete Quedas. No rio Juruena, paralelo ao Teles Pires, há um único ponto de referência, talvez o ponto mais importante para os limites da causa, que é o denominado Salto Augusto, de navegação muito conhecida à época. A partir dessas pequenas premissas de fato, eu passo aqui a análise jurídica da questão. Em 1900, o Estado de Mato Grosso e o Estado de Pará firmaram um convênio estabelecendo os limites territoriais e definiram expressamente que o limite territorial é o denominado Salto das Sete Quedas. A partir desse Salto das Sete Quedas, traça-se uma linha reta a leste até a denominada Ilha do Bananal, de modo que você tenha um marco divisório oeste e leste entre o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará. Em 1922, como ressaltei, o Clube de Engenharia ele procedeu a uma atualização, ou a pretexto de proceder a uma atualização, adotou como marco divisório a Cachoeira das Sete Quedas, que a prova pericial nos autos entende como o Salto das Sete Quedas Sul, ou seja, diminuiu o território do Estado de Mato Grosso, porquanto o marco correto, que entendemos correto, é o Salto das Sete Quedas Norte. O Estado do Pará, secundado pela prova pericial produzida nos autos, entende que haveria, no caso, uma mera inversão, uma mera distinção de nomenclatura, porque haveria uma confusão à época, o que era denominado Cachoeira das Sete Quedas, muitas vezes era conhecido por Salto das Sete Quedas, e vice-versa, que era Salto das Sete Quedas, muitas vezes conhecida por Salto das Sete Quedas. Amparado nessa premissa, e no fato de que já nesse mapa de 1890, os pontos intermediários, quais sejam o rio, o Salto Tavares e a Cachoeira da Perdição, estariam acima do Salto das Sete Quedas, eles entendem que uma mera atualização desses marcos corresponderiam à pretensão de que, de fato, é a Cachoeira das Sete Quedas o limite. Como o Salto das Sete Quedas, nesse mapa de 1890, estaria abaixo dos limites intermediários, o marco territorial, de fato, deveria estar mais ao sul. Então, veja que é só uma questão de adoção de marcos intermediários em decorrência de uma diferença de nomenclatura entre os pontos mais ao sul e mais ao norte. No entanto, Excelências, essa pretensão, e inclusive a prova pericial, ela incorre numa impropriedade muito grave e que, de certa forma, é comum à ciência jurídica e às ciências humanas, que é o presenteísmo, que é analisar uma manifestação de vontade declarada em 1900, a partir dos elementos já constantes da nova tecnologia de atualização, seja em 1922, ou seja em 2013, acredito que na produção da prova pericial. Ou seja, o que foi feito foi uma mera atualização. Pegaram-se os marcos territoriais e, com a nova tecnologia, atualizou-se. Só que essa mera atualização, como relatado, implicou a perda de 22 mil quilômetros ao estado de Mato Grosso. Só que essa mera atualização desconsiderou a vontade expressamente manifestada das partes na Convenção de 1900. Manifestamente expressado por quê? Porque o único mapa fidedigno e atualizado à época de 1900, esse mapa de 1890, elaborado pelo Oscar Miranda. E nesse mapa,
a plena identidade entre a linha latitudinal do Salto Augusto com o Salto das Sete Quedas. Eles estão na longitude em 8 graus e 50 minutos. E, isso é importante destacar, o rio Juruena, onde se encontra o Salto Augusto, ele era talvez o rio mais bem navegado à época, o mais conhecido. Tanto é que a prova pericial realizada já nos idos de 2000, ao proceder à atualização, ela encontrou praticamente a mesma latitude do Salto Augusto, de modo que era muito preciso à época já em 1900. E ela encontrou também a prova pericial na mesma linha latitudinal do Salto Augusto, o Salto Sete Quedas Norte, na latitude 80,53. Ou seja, no mapa de 1900, há o Salto Augusto e o Salto das Sete Quedas. Na prova pericial que atualizou o mapa, atualizou as referências geográficas, há o Salto Augusto na mesma posição e o Salto Sete Quedas Norte na mesma posição. Então, considerando que o único marco referencial plausível e conhecido à época é o Salto Augusto, ele estava sempre na mesma posição, nunca mudou de posição desde 1900, a conclusão muito clara e muito óbvia é no sentido de que é o Salto das Sete Quedas Norte, o marco divisório entre os estados, o que conduz ao julgamento de procedência dos pedidos deduzidos pelo Estado. A prova pericial, ela não consegue combater de forma assertiva esse argumento. O único argumento que ela traz para combater essa nossa assertiva é de que não haveria uma propriedade técnica em utilizar como parâmetro um marco conhecido no rio Juruena para aferir marcos desconhecidos no rio Telespires. Essa assertiva ela até seria correta se não houvesse a completa ou a muito próxima identidade entre o Salto Augusto e o Salto das Sete Quedas Norte. Há, de fato, uma correspondência muito grande, muito próxima, sobretudo considerada a tecnologia da época. O mapa que eu apresentei à Vossa Excelência, do Oscar Miranda, de 1900, permite a clara conclusão de que o Salto Augusto está na mesma linha latitudinal do Salto das Sete Quedas. E veja que nesse mapa não há qualquer dificuldade de nomenclatura entre Cachoeira e Sete Quedas, Salto das Sete Quedas. É inequívoco que é Salto Augusto e Salto das Sete Quedas. De modo que essa assertiva da prova pericial de confrontar o argumento deduzido pelo Estado de Mato Grosso, ela não é consistente. E corroborando essa realidade jurídica, técnica, tem a realidade fática da população que vive no local. E a prova pericial, ela entrevistou alguns moradores da localidade e essa entrevista permite a clara conclusão de que quem exerce o domínio de fato sobre aquela área é o Estado de Mato Grosso. Vejam, excelências, 86% dos moradores do local valem-se de municípios mato-grossenses para a prestação de serviço público de saúde. 92% dos agentes de saúde que vão ao local são do Estado de Mato Grosso. 89% das crianças nascidas são registradas em Mato Grosso. 71% das crianças são vacinadas no Estado de Mato Grosso. 92% da população vota no Estado de Mato Grosso. E, pasmem, 100% da população adquire mantimentos e remédios no Estado de Mato Grosso. Então, excelência, de uma maneira muito clara, muito indubitável, sobretudo considerada a realidade fática e jurídica constante em 1900, onde foi celebrada a Convenção dos Limites entre Pará e Mato Grosso, a pretensão do Estado de Mato Grosso é procedente. Se me permitem, eu só gostaria de tecer
uma consideração breve, que o Estado de Mato Grosso aqui, de modo algum, questiona a expertise ou a idoneidade do Exército que produziu a prova pericial. O que há aqui é uma diferença de metodologia. O Exército se baseia nos marcos referenciais físicos localizados no Rio Telespires. O assistente técnico do Estado de Mato Grosso, que foi a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, veja que não foi um órgão integrante da administração do Estado, o Estado se valeu de professores, historiadores, geógrafos, com toda a liberdade de cátedra, toda a liberdade acadêmica para produzir o seu convencimento, corrobora a assertiva do Estado de Mato Grosso. Então, há uma diferença de metodologia. E essa pequena fala me leva somente a um entendimento que é a respeito uma tese já um pouco defendida e difundida, que é da capacidade institucional do Poder Judiciário. Veja que aqui não há uma limitação à capacidade institucional, não há um dever de autocontenção para que o Judiciário albergue uma prova técnica que ele talvez não tivesse a expertise para tanto. Aqui existem duas provas técnicas igualmente robustas e que adotam metodologias distintas. E, no nosso entendimento, a metodologia da Universidade Federal do Mato Grosso é a mais correta, porque ela representa inequivocadamente a manifestação de vontade dos Estados em 1900. Então, Excelência, a partir dessas considerações, o Estado de Mato Grosso requer o julgamento de procedência do pedido deduzido nos autos da ação civil originária 714. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Lucas e agora chamo a tribuna pelo réu Estado do Pará, o doutor Ibrahim Rocha, procurador do Estado do Pará. Senhores ministros, senhor presidente Dias Toffoli, a quem eu saúdo os demais membros dessa corte, aos meus colegas advogados, ao meu colega do Mato Grosso, que aqui representou o seu Estado muito dignamente. Senhoras e senhores, Kant, e eu permito-me começar por Kant, escreveu na sua Crítica da Razão Pura que há duas intuições que são fundamentais para o ser humano poder conceber a realidade: espaço e tempo. E por que aqui eu cito Kant para discutir essa questão de limites? Porque nós, quando vamos de nossa casa ao trabalho, nós passamos por determinados lugares que são conhecidos de nós, usando nossos sentidos para chegar no ponto final, o trabalho ou a escola. Nós não saímos de casa e automaticamente estamos naquele outro lugar que é o ponto destino. Não, passamos na frente de uma esquina, de um sinal, de uma rua mais conhecida, até chegarmos naquela casa onde é o nosso endereço. Justamente porque essa noção de espaço, ela é como o homem projeta na realidade a sua existência. É por isso que mesmo uma pessoa que não tem o sentido da visão consegue ter autonomia para se deslocar de um lugar ao outro, justamente colocando na sua memória como é o trajeto que ela segue até chegar à sua escola, ao seu trabalho. É isso que permite a autonomia de se movimentar de um ser humano que tenha todos os sentidos ou um que não tenha. Então, ou seja, essa capacidade inata do homem de projetar o espaço que ele então pode definir limites. E uma convenção de limites, ela nada mais faz do que isso. Os convenientes estabelecem, através da sua projeção do espaço ocupado, qual seria o limite, o ponto final entre os dois estados. E foi isso que os estados fizeram em 1900, que aí se tornou o marco temporal, porque aí o tempo, também no sentido kantiano,
é tão somente uma referência para conformar o espaço definido. É por isso que nós definimos horas, o evento é passado, é futuro em relação àquele evento. E aí, não há dúvida que em 1900, os legisladores do Estado do Pará e do Mato Grosso serviram-se de 3 expedições que seguiram os rumos do rio São Manuel, naquela época chamado São Manuel. E para chegar no ponto final, Cachoeira de Sete Quedas, havia e há 2 pontos intermediários. Ou seja, no caminho, antes de chegar ao ponto final, existe a Cachoeira da Perdição e o Salto Tavares, que não mudaram de lugar e não mudaram de nome. Porque não podem, porque, na verdade, quem atribui a esses lugares, na realidade, como um espaço privilegiado, foram os homens que fizeram a convenção. Usando esse elemento natural de como a gente analisa o espaço. E então, ministros, ao chegar em Sete Quedas, que está jusante do ponto, você se sobe o rio, passa por lá, para chegar no ponto. Se você desce, você vai passar também por esses mesmos 2 pontos. Ou seja, eles são marcos do caminho. São marcos do caminho. É elementar para qualquer ser humano, quando vai por um caminho, marcar os pontos de referência, para que ele não tenha nenhuma possibilidade de se confundir no caminho. Mato Grosso alegou tão somente que o IBGE, em 1922, teria alterado o nome de Salto de Sete Quedas para Cachoeira das Sete Quedas. E aqui é importante o registro. Infelizmente, faltou com a devida lealdade processual ao Mato Grosso, porque não juntou a carta do IBGE de 22. O Estado do Pará, já na perícia, juntou a carta do IBGE de 22, e a carta do IBGE de 22, ao contrário do que afirma Mato Grosso, também se refere a Salto de Sete Quedas. Portanto, até mesmo o erro alegado por Mato Grosso, que teria o IBGE cometido, de fato não ocorreu, porque a carta de 22 também refere-se à mesma nomenclatura, Salto de Sete Quedas. Então, em que momento surge a tal Cachoeira de Sete Quedas? Rondon, que é tão aqui tentado como o elemento que funda as razões de Mato Grosso, numa expedição de 1921, colocou também nessa carta, nesse produto cartográfico que está nos autos, a mesma referência, Salto de Sete Quedas, e sempre pontos intermediários, Cachoeira da Perdição e Salto Tavares. Ou seja, mesmo Rondon não afirmou o contrário da Convenção de 1900. Somente a partir de 52, e esta foi a carta juntada por Mato Grosso de Rondon, é que sim, aparece já não mais Salto de Sete Quedas, mas sim Cachoeira de Sete Quedas, como outros produtos a se reportaram. Mas também ali, naquele produto, que foi o único produto cartográfico juntado pelo Estado do Mato Grosso, também estão lá os pontos intermediários, Salto Tavares e Cachoeira da Perdição. Ou seja, o Estado do Pará, para quem não sabe, Pará significa rio na língua dos tupinambás. Então, o Estado do Pará ele se formou através dos diversos rios, e o Rio São Manuel sempre foi um rio importante para o Estado do Pará. E hoje se chama Telespires. Acaso o Mato Grosso também vai questionar que o Telespires não é o São Manuel, da Convenção de 1900? Então mostra que é comum isto, a eventual mudança de toponímia. Mas os pontos, o caminho,
que o Estado do Pará sabe seguir no seu dia a dia junto com a sua população é o mesmo. Qualquer paraense, ainda que fosse cego, com as suas noções de espaço e tempo, saberia perseguir e seguir este caminho. Não por isso, a manifestação do Ministério Público Federal, mesmo antes da prova pericial, afirmou: para que fizesse sentido a tese defendida pelo Estado autor, o acidente mencionado, Salto Tavares, nunca poderia estar entre a cachoeira e o Salto de Sete Quedas, ou seja, ao sul de um e ao norte do outro, mas sempre ao norte dos dois. O Estado autor, por sua vez, não se manifestou de qualquer modo acerca do propugnado pelo réu relativamente à localização destes acidentes intermediários. Em outros termos, não trouxe qualquer documento que refutasse ou colocasse em dúvida a legitimidade dos mapas demonstrativos do posicionamento geográfico desses citados. E como poderia deixar de ser, foi feita uma prova pericial, que está nos autos das folhas 1213 a 1608, pelo Serviço de Engenharia do Exército. E a conclusão aponta: o que houve com a nomenclatura dos acidentes, Salto das Sete Quedas e Cachoeira das Sete Quedas, foi apenas uma mudança de toponímia. O acidente acordado como ponto de limites oeste entre os estados do Pará e do Mato Grosso, na Convenção de Limites de 7 de 11 de 1900, aprovada pelo Decreto 3.679, de 8 de 1 de 1919, é o ponto denominado nesta perícia Sete Quedas Sul A. A partir deste ano, como Cachoeira das Sete Quedas, no mapas e cartas modernos. Inclusive, nos esclarecimentos do perito, ele vai e refuta o argumento sobre Rondon. E diz assim: o único produto cartográfico juntado pelo Mato Grosso foi expressamente declarado inválida pela perícia às folhas 101, afirmando que não deve ser considerada, que foi a Carta de Mato Grosso de 52, elaborada por Cândido Rondon. Inclusive, mancha a imagem do sertanista à vista de outros produtos. Então, o que vemos aqui, e aí, a Vossas Excelências devem perguntar, então, por que Mato Grosso trouxe essa questão a essa corte? Infelizmente, somos Estados irmãos, mas não podemos aceitar que uma ação como essa venha ao Supremo Tribunal Federal parecendo uma dúvida legítima. Porque a suposta dúvida legítima estaria um erro correspondente a 2,2 milhões de hectares, ou seja, é o estado de Sergipe inteiro. Por mais que haja hoje melhor aperfeiçoamento técnico, jamais aqueles mesmos cidadãos de 1900, que com base em 3 expedições, foram lá e seguiram esses instintos naturais do homem para fixar os elementos no espaço e no tempo, errariam em mais de 2 milhões de hectares. Ou seja, engoliria o estado todo. E muitos outros, e também equivalente a outros estados europeus, países europeus, inclusive. Isso, na verdade, é um impulso expansionista do Estado do Mato Grosso. O Estado do Pará faz questão de registrar. O Estado do Pará é um Estado irmão. E não é porque, eventualmente, nós tenhamos lá habitantes do Mato Grosso, que o Estado do Pará é um Estado de fronteira e assim recebe e sempre receberá irmãos de todos os estados, que isso legitima que Mato Grosso agora queira se apossar de território do Estado do Pará. O Estado do Pará não é um Estado inimigo que o outro Estado queira conquistar pela ocupação. Não é possível isso no Pacto Federativo. Isso é um desrespeito muito grave
com o Estado do Pará. Nós não somos a Bósnia-Herzegovina. Nós não somos um Estado invadido pelo outro. Isso é inaceitável. E por isso o Estado do Pará deixou isso muito claro. O povo do Mato Grosso, como qualquer outro, pode chegar ao Estado do Pará e ter seu espaço garantido, como sempre foi acolhido pelo Estado do Pará, porque somos Estados irmãos. Mas um outro Estado da Federação não pode tentar legitimar a pretensão, eventualmente, qualquer título que seja invadindo ou tentando legitimar essa invasão do território de outro Estado-membro. E por isso, assim encerrando, vemos então que não há nenhuma fumaça do bom direito na pretensão do Estado do Mato Grosso. E aqui eu pondero a esse nobre colegiado que revogue a liminar concedida. Porque essa liminar, infelizmente, causa profunda tristeza ao Estado do Pará. Porque a prova robusta de que não existe, nem nunca houve divergência de limites. Nunca houve. No máximo, se houve, foi como marcar fisicamente o limite, e nada mais. Não um erro de 2,2 milhões de hectares. Então é isso, e pedimos, assim, a total improcedência em respeito ao povo do Estado do Pará. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Ibrahim Rocha, e agora, pelo interessado, município de Paranaíta, falará a doutora Ana Paula Sbardelotto, procuradora daquele município. Muito boa tarde, excelências. É uma honra estar aqui pela primeira vez. Esse será, de fato, um marco histórico na minha vida. É com muito prazer que estou aqui para defender os interesses do município de Paranaíta, cujo prefeito, Tony, está aqui. E, na verdade, a ação 714 surgiu para o município ano passado. Quando tomamos conhecimento de que havia esta intenção do Mato Grosso, do Estado do Mato Grosso, de corrigir um erro histórico. É importante, senhores, que aqui não se trata de disputa com máxima vênia, o entendimento do colega, não se está brigando, só está se tentando corrigir um erro histórico. E eu me convenci disso quando tomamos conhecimento do processo, ele já estava na fase praticamente de encerramento. Já tinham havido a perícia do Exército, e então analisamos os autos, os 11 volumes, levamos a pessoas da área, porque a questão para ser dirimida aqui, ela é técnica, eminentemente técnica. Levamos os 11 volumes para ser analisado e perguntamos para os técnicos, geógrafos, engenheiros, se havia algo de plausível na alegação do Estado do Mato Grosso, em face, inclusive, da perícia que existia nos autos. E, para nossa surpresa, nossos técnicos disseram sim. É plausível, sim, a intenção do Mato Grosso. Então, com alguns argumentos que nos foram passados, obviamente sem o laudo ainda, estivemos aqui em Brasília, eu e minha colega, e fomos conversar com um perito judicial, que já havia entregue a perícia, e sentamos com ele, fomos recebidos no setor de cartografia, e sentamos e conversamos, ele falou muito da perícia, foi um trabalho maravilhoso para ele, profissionalmente, e colocamos algumas das nossas questões numa conversa informal. E eu confesso a Vossas Excelências que senti que ele hesitou em algumas das nossas ponderações. Houve uma hesitação. Então, nós elaboramos o nosso laudo técnico e nos habilitamos nos autos, entendendo, o município entende, que é litisconsorte necessário. O digno ministro Marco Aurélio entendeu que nós não seríamos apenas interessados. Acontece
e postulamos preliminarmente a nulidade do processo desde a citação. Porque, em verdade, há vários municípios envolvidos nessa questão. É uma disputa de território entre dois estados. Os municípios limites, entre um estado e outro, deveriam participar dessa lide. Nós, de certa forma, chegamos um pouco tarde, pois não tivemos o privilégio de participar de todo esse processo. O que entendo eu que é nosso direito em razão dos efeitos em caso de procedência ou improcedência dessa demanda. E porque nós temos interesse jurídico, a nossa área territorial aumentaria bastante. Isso seria muito bom para o nosso município. Portanto, Excelências, preliminarmente arguímos essa nulidade, entendendo que o processo deveria retornar à inicial, que fosse declarada desde a citação. O digno relator entendeu que não era caso, nós interpusemos, então, um agravo regimental dessa decisão. No que tange, e ao qual eu peço provimento nessa tribuna, no que tange ao mérito, a questão da divisa é muito fácil de ser resolvida. Eu me convenci, fiz direito e vou lá entender alguma coisa. Na realidade, o que acontece são as coordenadas. O que há de incontroverso nesse processo é onde fica os pontos leste e oeste da divisa entre os estados. O ponto oeste é o Salto Augusto. O Salto Augusto está no paralelo 8. Se é uma linha física que vai ser traçada pelos homens, e, de fato, a divisa entre os estados do Mato Grosso e do Pará foi traçada pelos homens, por nós. O que se faz? Uma linha reta. E isso está na Carta de Intenções do Mato Grosso e do Pará, lá de 1900, aonde diz que os limites entre os estados do Mato Grosso e do Pará serão o Rio São Manuel, também propriamente chamado de Três Barras, pelo seu alvéolo, da sua confluência, a margem direita do Tapajós, Salto das Sete Quedas, e uma linha reta que, partindo da parte mais meridional deste salto, vá à margem esquerda do Araguaia, afluente do Tocantins, no posto justamente fronteiro, a parte mais septentrional da Ilha do Bananal. Pois bem, ponto oeste, Salto Augusto. Ponto leste, Ilha do Bananal. Paralelo 8. Aí, o homem vem traçando a linha. Obviamente, encontrou um acidente natural. O que ele vai fazer? Encontramos um rio, vamos até o primeiro acidente natural, mais próximo, para seguirmos a linha reta. Qual é este acidente? Aonde ele se encontra? O nome Salto Sete Quedas, Cachoeira das Sete Quedas. Para eu não confundir, usei e me convenci, como na perícia, o Salto Norte e o Salto Sul. O que o Mato Grosso quer? Que a divisa fique no Salto Norte, porque ele é o mais próximo do Salto Augusto. Eles ficam no mesmo paralelo e há poucos minutos de diferença. Enquanto que o Salto Sul fica no paralelo 922, cerca de 130 quilômetros de distância. Por óbvio, Excelências, que houve um equívoco, e eu creio que tenha sido, na interpretação do mapa de Oscar Miranda. Porque, na verdade, em relação a essa matéria, embora o laudo pericial aponte inúmeras cartas, só existem 4 mapas que não foram compilações. Os outros todos foram. Então, é o de Oscar Miranda, de 1890, que aqui aponta, e aqui eu posso mostrar para Vossas Excelências, o Salto Augusto, e lá, olha a linha. É reta. Não desce. Por quê? É o Salto Norte. Esse é o limite entre os estados. E também temos o Henri Coudreau, é um francês. Ele veio contratado pelo governador do Pará, para, em 1800, nos idos de 1800, verificar os limites entre os estados. E ele fez algo. Ele veio do sentido norte do Pará para o Mato Grosso. E onde que Henri Coudreau parou? No primeiro acidente que ele encontrou,
próximo ao paralelo do Salto Augusto. E onde é isso? É o Salto Norte. É onde está a pretensão do Mato Grosso. E aí, então, lá em 1952, e eu aqui ouso discordar do colega do Pará e do perito do juízo também, que disse que essa carta, esses mapas não foram elaborados pelo nosso herói, Marechal Cândido Rondon. Um herói brasileiro. Marechal Cândido Rondon morreu com 92 anos de idade, lúcido. Trabalhou a vida inteira desbravando esse Brasil. Conhecedor de toda a região amazônica, porque ele construiu a linha telegráfica para ligar o Brasil, a Bolívia e o Peru. Cândido Rondon, com a sua equipe, obviamente, analisou, aos 85 anos de idade, 60 mil documentos e chegou à conclusão que Oscar Miranda já havia chegado nos idos de 1890, de que o limite entre os dois estados, o acidente natural, é o Salto Norte, por uma questão de lógica. Ele é o primeiro acidente geográfico natural que se encontra na altura do Salto Augusto, e o Salto Augusto é incontroverso nos autos. Então, excelências, em razão de estar convencida de que, de fato, existe um erro histórico a ser corrigido, que foi constatado pelo nosso herói, o herói brasileiro, Marechal Cândido Rondon, um homem dos mais dignos, eu acho, que li a história. Ele foi o pai das telecomunicações aqui no Brasil, tanto que o dia do nascimento dele, 5 de maio, foi o Dia Nacional das Telecomunicações. Ele desbravou todo o sertão. Ele foi um grande amigo dos índios, inclusive. Era um pacificador. Ele foi chamado para dirimir litígios, conflitos de território entre a Colômbia e o Peru, e acabar em guerra. E ele foi lá e conseguiu. Por quê? Porque ele era um engenheiro, geógrafo, e uma pessoa muito pacífica. Eu acredito que, pelo conhecimento do Marechal Rondon, a carta de 1952, e também pela lógica, há um equívoco que, através do Arthur Viana, veio se repetindo, e depois com o Clube do Exército, depois o atual IBGE, foram compilando os mapas. Mas, na realidade, deve ser alterada, sim, a linha divisória entre os estados do Pará e do Mato Grosso, para ser corrigido um erro histórico. E, senhores, eu me despeço, conclamando pela procedência da ação. Sem antes comunicar que estão nos autos o nosso laudo. Nós fizemos um laudo pericial também e anexamos aos autos para confrontar a tese do perito do juízo. E o nosso trabalho, de certa forma, ele é muito completo, porque ele analisou tudo que está nos autos. E os senhores podem ter certeza absoluta de, com o máximo respeito ao laudo do perito do juízo, mas ele está equivocado. Isso afirma vossas excelências, porque os argumentos que o município utiliza, especialmente no nosso laudo, são argumentos muito plausíveis. Mato Grosso merece ganhar essa causa. E o Brasil merece corrigir esse erro histórico. Obrigada. Agradeço a doutora Ana Paula. E agora, pelo interessado, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, falará o doutor Bruno Cardoso. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro relator, Marco Aurélio, pessoa em nome de quem eu cumprimento todos os demais ilustres ministros, gostaria também de saudar a pessoa da excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Por fim, cumprimento os servidores desta egrégia corte, cumprimento os advogados que aqui se fazem presentes, bem como os nobres procuradores do Estado de Mato Grosso, Estado do Pará. Senhoras, senhores, eu inicio aqui a minha fala registrando
profunda honra em poder sustentar direitos tão relevantes em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, na mais alta corte do país. Parabenizo, assim, o senhor ministro relator Marco Aurélio pela progressista decisão em admitir o Poder Legislativo Estadual na presente lide, visto que se trata da maior disputa territorial de entes federativos no século XXI. Ocorre que, ao que me parece, trata-se de um ineditismo, porquanto as assembleias legislativas, infelizmente, lamentavelmente, não se fizeram presentes por ocasião do julgamento da CO 307, julgado em 2001, em que disputavam justamente o Estado de Mato Grosso e o Estado de Goiás, bem como na reclamação 1421, julgada em 2008, em que disputavam territórios, divisas dos estados do Amazonas e do Acre. Assim, senhores, me gratifica reverberar que a participação da Assembleia Legislativa, órgão nato da representação do povo, vislumbra-se, nas palavras já proferidas pelo ilustre ministro relator, um importante fator de pluralização e de legitimação do debate constitucional aqui travado. Nesse ponto, lamento não poder exercer a dialética jurídica com o nobre representante da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Pois bem, senhoras e senhores ministros, superados os registros oportunos, eu exponho, em antecipação conclusiva, por fatos e documentos constantes nos autos do processo, que a extensão territorial litigada, ora situada na Bacia Amazônica e o Planalto Central, nunca pertenceu de direito ao Estado do Pará, conforme as razões que vos apresentarei. Ocorre que o firme estudo do caso concreto permite concluir que a indagação central da presente dialética volta-se à correta interpretação de um fato histórico que veio a ser distorcido por um fato geográfico superveniente, que quase perpetuou, assim, equívocos acerca das exatas divisas entre os estados de Mato Grosso e Pará. Assim, ministro Edson Fachin, da análise dos documentos nos autos, eu concluo que não há correspondência de toponímia entre o nome geográfico entre o Salto das Sete Quedas ou Salto Norte, assim denominado pelo perito, com a Cachoeira das Sete Quedas ou Salto Sul, razão pela qual as divisas estaduais merecem revisão e correção. Ocorre que, manifestando o meu profundo respeito e admiração pelo centenário Exército Brasileiro, que honrosamente conduziu a avaliação geográfica hora determinada, inclusive destacando com exemplar eficiência na utilização dos recursos públicos para custeio das expedições que foram executadas, eleva-se, em relação às demais anotações periciais, a conclusão de que houve a manutenção do equívoco geográfico que justamente ensejou a propositura da presente ação. Ocorre que, antes do aprofundamento do laudo pericial, eu preciso registrar, Vossas Excelências, senhor ministro Alexandre de Moraes, com muito pesar, que dentre os inúmeros municípios impactados com a superveniente decisão colegiada dessa Corte, citando que apenas no Mato Grosso são 9 municípios, somente Paranaíta se fez presente. Município este que eu cumprimento na pessoa do seu nobre prefeito e banca de advogados aqui presente. O que só reforça que o impulso da marcha processual, a revelia desses entes que vivenciam a realidade local da região, apenas empobrece a riqueza do debate, inevitavelmente maculando o presente feito de nulidades, qual seja pela ausência expressa de citação dos municípios litisconsortes, que pela natureza da ação territorial se faz necessária. Então, eu preliminarmente protesto pela retomada da marcha processual para que sejam admitidos esses municípios, para que eles tenham voz e vez, para que possam indagar sobre as questões que envolvem a realidade local da região. Pois bem, superando o pressuposto preliminar, eu gostaria de registrar, ministro Luiz Fux, que constam nos autos da ação civil originária 3 laudos. O primeiro da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, o segundo da Universidade Federal de Mato Grosso e o terceiro do município de Paranaíta. O primeiro, eu peço à Vênia para fazer uma pequena leitura da síntese da conclusão, explanou que o acidente acordado como ponto de limites oeste entre os estados é o ponto denominado nesta perícia como Sete Quedas Sul, denominado até 52 como Salto das Sete Quedas e, a partir desse ano, como Cachoeira das Sete Quedas, nos mapas e cartas modernos.
Em divergência, eu preciso deixar bem claro que a equipe formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, que é representada por doutores em Geografia e História, eles concluíram diferentemente. Eu peço novamente venha para fazer a pequena leitura, concluindo-se que a divisa de Mato Grosso e Pará corresponde à localização do Salto de Sete Quedas, conforme denominação atual, posicionada aproximadamente no mesmo paralelo do Salto Augusto, de localização mais confiável à época, sendo esse fator determinante para o convencimento dos estados parte quando da elaboração do acordo. Por último, o estudo do município de Paranaíta só reforça a tese da Universidade Federal de Mato Grosso, porquanto apresenta o fato de que o perito valeu-se do mapa do capitão Oscar de Miranda, de 1890, comparando-os com as cartas do brilhante Marechal Cândido Rondon. E concluiu também o município de Paranaíta que o ponto definido como limite corresponde ao acidente denominado pelo perito como Sete Quedas Norte. Superada a breve leitura da conclusão pericial, ficou constatado a existência de 2 laudos favoráveis à tese do autor, Estado de Mato Grosso, e um contrário. Porém, esse contrário, ele padece de sustentáculos justamente quando fundamenta a sua conclusão, ministro Écio Fachin, comparando o mapa precessor do capitão Oscar de Miranda, de 1890, que eu preciso registrar, foi feito de cabeça, foi feito de memória, porquanto sofreu um naufrágio e os registros foram extraviados, querendo compará-los com as cartas de Marechal Rondon, de 1922. Mas aí, o equívoco, o pecado cometido pelo perito foi deixar de reconhecer pontos geográficos importantíssimos. Para isso, afirmando imprecisão dos traçados, dos paralelos, dos meridianos, dos marcos naturais. Ocorre destacar, senhores e senhoras ministras, senhores ministros, que esse equívoco ele é uma herança que perdura há décadas, desde quando o IBGE, interpretando o Decreto Federal 3679, baseou-se no laudo do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que também discordava dos mapas antigos. Ministros, auxilia o caso do exame concreto a literatura do cientista francês Henri Caudrot, que nos idos de 1895 já reconhecia a importância do Salto Augusto como um limite adequado e natural para dar fim à velha disputa territorial entre os estados de Mato Grosso e Pará. O explorador, pelo que autoproclamava conveniência geográfica, dizia que o Salto Augusto era um limite natural, era um limite de fronteiras climáticas, fronteiras étnicas, fronteiras culturais, fronteiras econômicas, razão pela qual os estados, Mato Grosso e Pará, vieram em seguida a estabelecer o Salto das Sete Quedas em relação ao Salto Augusto, que era, repito, o único marco dotado de confiabilidade cartográfica na época. Portanto, concluir, se não dessa forma, ministro Dias Toffoli, é simplesmente extenuar a grandeza do trabalho realizado pelo brilhante Marechal Cândido Rondon, que teve o seu nome gravado em letras de ouro pela Sociedade de Geografia de Nova York, como um dos 5 maiores exploradores do planeta. Reconhecimentos esses que apenas chancelam a credibilidade do trabalho desempenhado pelo brilhante militar, que, repito, seguiu fielmente o texto da lei ao elaborar as cartas de 21 e 22, identificando corretamente o salto, a cachoeira e os limites estabelecidos. Por fim, ministro, apenas para enriquecer o debate, eu gostaria aqui de registrar o pragmatismo do já citado Caudrot, em suas teorias registradas na literatura correspondente, porquanto a atualidade revela que, além do domínio econômico, do domínio cultural, do domínio político exercido por Mato Grosso nessa região, que corresponde a 2 milhões de hectares, recentemente, os números do Tribunal Superior Eleitoral apontaram, há cerca de 8 anos atrás, que a não divisão do estado do Pará somente não ocorreu porquanto a maior população do estado concentrada na região metropolitana de Belém voltou em percentual acima de 93% pelo não desmembramento do estado, enquanto as cidades do interior do estado votaram contrariamente em percentual acima de 90% pela divisão do estado, o que leva a concluir uma clara falta de identidade federativa daquelas regiões para com o estado. Então, senhores ministros, já encerrando a minha fala, temendo pelo risco, pela extinção cultural
de Mato Grosso na área ora litigado, eu registro aqui mais uma vez uma profunda satisfação em poder defender e debater o tema em nome da Assembleia Legislativa perante essa Suprema Corte. E diante de todo o exposto, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apresentada pela sua Procuradoria, pugna pela procedência da ação civil originária, para o fim de reconhecer o Salto das Sete Quedas, ou Salto Norte, como o correto ponto geográfico que divide os estados de Mato Grosso e Pará. Obrigado. Agradeço ao doutor Bruno Cardoso e, por fim, falará a doutora Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhor ministro relator, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, cumprimento os ilustres advogados que assomaram à tribuna e fizeram brilhantes sustentações orais. Há nos autos dessa ação duas manifestações da Procuradoria-Geral da República. Uma primeira do ano de 2006, na qual o Procurador-Geral Antônio Fernando apontava a necessidade de fazer uma perícia, à conta de que muitos documentos e estudos comparativos trazidos aos autos precisavam receber uma atualização na sua leitura para que se pudesse compreender claramente a natureza dessa lide e o que estava sendo submetido ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o Procurador-Geral Antônio Fernando disse o seguinte: a lide, a rigor, não cuida da definição de limites, sendo bastante para a resolução da contenda, e é o que efetivamente se pleiteia, esclarecer-se a localização exata do ponto já definido na Convenção de 1900, celebrada entre as partes, qualquer que seja a sua denominação atual. E referia-se, nesse parecer, a um estudo comparativo de mapas de 1952, a um outro mapa chamado Hidrografia do Amazonas e seus afluentes, de 1930, a um outro mapa do IBGE, a relatos de autoria de Henri Coudreau, para que percebêssemos onde está situado o ponto geográfico a que se refere a Convenção de 1900, a partir do qual se traça a linha divisória entre os dois estados. O estado do Mato Grosso sustentava que a Convenção e a legislação que a ratificou haviam sido desrespeitadas. O estado do Pará dizia nos autos até então que o trabalho do IBGE, o contestado, havia sido rigorosamente obedecido, observado, e que a confusão se daria em razão da modificação do nome do acidente definido como ponto limítrofe. Em outros termos, dizia-se que o então denominado Salto de Sete Quedas passou a ser chamado Cachoeira de Sete Quedas. E pediu uma perícia. Essa perícia foi determinada nos autos desta ação, e depois de feita e apresentados novos estudos e novas perícias, houve nova manifestação da Procuradoria-Geral da República, da lavra do Procurador-Geral Rodrigo Janot, no qual ele faz observações bem interessantes a respeito da natureza dessa lide e do que está sendo posto para decisão do Supremo Tribunal Federal. Ali está dito que, naquele parecer de Antônio Fernando, Procurador-Geral Antônio Fernando, ele dizia: não trata a lide a rigor de definição de limites, sendo bastante para a resolução da contenda esclarecer a localização exata do ponto geográfico já definido desde a Convenção de 1900, qualquer que seja a sua denominação atual. Para se chegar à melhor decisão, apropriado, portanto, iniciar-se a análise da questão pelas disposições constitucionais sobre esse tema. A partir da proclamação da República e da adoção da forma federativa mediante concessão de autonomia política aos Estados,
a questão de suas divisões e definições limítrofes ganhou importância, permeando as disposições constitucionais promulgadas ao longo do século passado. A Constituição de 34 determinava que eventuais discordâncias sobre linhas divisórias deviam ser resolvidas por meio de acordo ou arbitramento entre os Estados. A Constituição seguinte, de 37, por sua vez, em razão do caráter centralizador do Estado Novo, vedou expressamente qualquer discussão ou reivindicação sobre os limites entre os Estados. A Carta de 46, mais democrática, robusteceu a discussão acerca do tema das fronteiras, estabelecendo que, no prazo de 3 anos, os Estados deveriam promover, por acordo, a demarcação de suas divisas, podendo, para isso, fazer alterações, fazer compensações que levassem em conta os acidentes naturais do terreno, as conveniências administrativas e a comodidade das populações fronteiriças. Já a Constituição de 88 também dispôs sobre a possibilidade de os Estados fixarem, por meio de acordos, os limites definitivos de seus territórios e trata desse tema especificamente no artigo 12 do ato das disposições constitucionais transitórias, que estabelece a possibilidade de ser criada, dentro de 90 dias da promulgação da Constituição de 88, uma comissão de estudos territoriais com 10 membros, indicados pelo Congresso Nacional e 5 pelo Executivo, com a finalidade de apresentar estudos sobre o território nacional e anteprojetos relativos a novas unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas pendentes de solução. Os parágrafos desse artigo 12 do ADCT dispõem sobre como isso se daria. Ocorre que os Estados, ora litigantes, não se aproveitaram desta oportunidade deferida pelo ADCT para resolverem suas pendências. Também, este fato acabou não dando repercussão para a solução dessa questão, sendo, então, a causa trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, exatamente porque não se aproveitaram da cláusula do artigo 12 do ADCT. Nesta circunstância, de fato, surge a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal resolver essa controvérsia com base na competência que lhe é dada pelo artigo 102, inciso 1, letra F da Constituição. O que resta evidenciado da evolução histórica do país, perfeitamente perceptível pelas disposições constitucionais referidas, é a possibilidade de surgirem litígios entre os Estados sobre a demarcação de suas divisas, que decorre principalmente da ausência de instrumentalização técnica e da inexatidão dos documentos descritivos. E, ao mesmo tempo, a constante preocupação com a necessidade de que o estabelecimento de tais marcos seja feito preferencialmente por meio de acordos e arbitramentos entre os Estados envolvidos. Nesse norte, esclareceu o ministro Nery da Silveira, nos autos da Ação Civil Originária 307, que o Constituinte de 1988, na linha de disposições semelhantes de constituições anteriores, pretendeu que os litígios de limites entre os Estados tivessem solução, o tanto quanto possível, por meio de acordo ou de arbitramento. Assim, o papel do Supremo na resolução dessa demanda, na CO 307 e na CO 652, deverá ser no sentido de procurar solver o conflito de forma a tentar preservar ao máximo os pontos de convergência de opinião existente entre os litigantes, observado o quanto possível a comodidade das populações limítrofes, além de levar em consideração aspectos históricos e as peculiaridades do caso concreto. Consta desses autos que o primeiro acordo firmado entre Mato Grosso e Pará foi celebrado em 7 de novembro de 1900, tendo tais unidades federadas estabelecido à época o Salto de Sete Quedas como ponto limítrofe a oeste da linha divisória, o que também foi preservado por um decreto federal
3679 de 1919. Esses dois marcos, o Acordo de 1900 e um Decreto Federal de 1919. Em 10 de agosto de 81, por meio de um protocolo de tratamento, esses dois estados, Mato Grosso e Pará, reconhecendo a necessidade de materialização física da divisa, resolveram, dentre outros entendimentos acordados entre ambos, confiar ao Serviço Cartográfico do Exército ou à Comissão Brasileira Demarcatória de Limites ou outro órgão federal a implantação da linha geodésica estabelecida nesse citado decreto de 1919. O que se observa, ao menos inicialmente, é que havia concordância em 1981 entre os litigantes sobre a escolha do órgão federal para implantar a linha divisória já estabelecida na Convenção de 1900, com a utilização de técnicas mais modernas e mais precisas para encontrar exatamente esse ponto geográfico onde nasce a linha divisória. A despeito disso, houve discussão quanto ao órgão a ser designado para a realização de prova pericial neste processo, até que, na linha do protocolo de tratamento já mencionado, restou designada a divisão do Serviço Geográfico do Exército, que, considerando quesitos, alegações e documentos apresentados pelos dois estados envolvidos, desenvolveu um extenso e complexo trabalho, no qual foram utilizados documentos descritivos e cartográficos, além de medições de campo, entrevistas à população residente nas proximidades dos acidentes geográficos que estão sendo examinados. Presente este cenário, parece adequado que a identificação do ponto oeste da divisa entre Mato Grosso e Pará seja feita com base no laudo pericial do Exército, que foi o órgão acordado entre ambos para exatamente fazer este estudo. Isso porque, em primeiro lugar, a designação do órgão federal coincidiu com o estabelecido, como acabei de dizer, no protocolo de tratamento firmado entre Mato Grosso e Pará no ano de 81, constituindo, data vênia, vedado agir contra fato próprio, não se acatar a conclusão apresentada pelo Exército. Além disso, como ficou comprovado nos autos, a prova pericial feita pelo órgão militar reuniu uma grande quantidade de dados históricos disponíveis sobre as fronteiras em discussão, incluindo documentos trazidos pelos próprios estados envolvidos, e baseou-se em práticas modernas de mapeamento geográfico, tendo traçado de modo definitivo e claro os limites da divisa em questão. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade em que decidiu sobre linhas de divisas, entre outras unidades da Federação, na esteira do sugerido nos textos constitucionais da Constituição de 1946, ressaltou o caráter de prova válida e qualificada a perícia feita pelo Exército, além de salientar a imparcialidade desse órgão e a expertise desta corporação para fazer tal tipo de estudo. De mais a mais, desconsiderar os trabalhos periciais feitos pelo Exército para atender à pretensão do autor de agora fazer coincidir o salto de 7 quedas da Convenção de 1900 com o salto augusto, o que não havia sido aventado até a apresentação de estudo pelos assistentes técnicos das partes, além de uma das partes, além de ir na contramão do acordado entre Mato Grosso e Pará em 1981, afronta o princípio da economicidade, uma vez que consistiria em descartar prova pericial que exigiu anos de trabalho e vultosa importância financeira. É compreensível que os entes federados abrangidos pela demanda tendam a não se conformar com solução que possa resultar em redução de seus territórios ou na perda de determinada área que considerem estratégica. Por isso mesmo, é adequado que sejam adotados os critérios os mais objetivos possíveis e que sejam preservadas também, na medida do possível, as situações e convergências pré-existentes, constantes dos acordos feitos pelas partes. Nesse ponto, assinalo que, em parecer juntado nestes autos,
pelo Estado réu, assinado pelo ex-ministro Ilmar Galvão, chegou à conclusão coincidente com os trabalhos periciais feitos pelo Exército, apontado como órgão competente para realizar os estudos pelas duas partes. E ele amparou-se nas seguintes considerações. Respondendo ao segundo quesito que dizia: é possível identificar, com apoio nos documentos e mapas que instruem a inicial e a contestação, qual a verdadeira queda d'água no rio São Manuel, que foi referida pela Convenção de 1900, celebrada entre os dois estados como salto de 7 quedas? Esse é o ponto geográfico que estamos buscando na Convenção de 1900. Onde está o salto de 7 quedas? E ele responde: sim. Diante da exuberante prova existente, tornou-se tarefa das mais simples concluir, no sentido de que o acidente geográfico denominado Salto de 7 Quedas, na Convenção de Petrópolis de 1900, aprovada pelo Decreto de 1919, não é outro senão a atual Cachoeira de 7 Quedas, que consta no mapa do IBGE. Respondendo ao terceiro quesito. Em hipótese positiva, pode indicá-la, explicitando as razões que levam a tal conclusão? Ele diz: trata-se de acidente geográfico inconfundível com o atual salto de 7 quedas, principalmente porque, no mapa de Peçanha de 1900, representativo do que foi aprovado pela Convenção do mesmo ano, celebrada no Rio de Janeiro, está ele situado a montante do Salto Tavares, atual Oscar Miranda, e da Cachoeira da Perdição, a 300 quilômetros à foz do rio, correspondendo à Cachoeira de 7 Quedas, também situada na mesma posição no mapa do IBGE de 1922, nas coordenadas tais, reproduzidas no mapa de Augusto Otaviano Pinto, de 1930, enquanto a queda d'água que aparece nos mapas de Peçanha e de Otaviano Pinto, sob a denominação de Cachoeira de 7 Quedas, e no mapa do IBGE, sob a denominação Salto de 7 Quedas, está a jusante dos referidos Salto Tavares e Cachoeira da Perdição, a cerca de 170 quilômetros da embocadura do referido rio, sendo insuscetíveis, portanto, de serem tomados um pelo outro. Ademais, o IBGE já havia assentado que o acidente conhecido como Salto de 7 Quedas em 1900, no presente, é designado na região por Cachoeira de 7 Quedas, conforme estudo de 1988. E a Procuradoria-Geral da República, em um parecer anterior, consignou aparentar que o ponto limítrofe entre os estados de Mato Grosso e do Pará correspondia à hora denominada Cachoeira de 7 Quedas, a partir da comparação dos mapas apresentados, dos quais contavam os pontos intermediários entre acidente geográfico e o salto de 7 quedas. Já estou encaminhando para o final, apenas para referir o que foi dito então. O estudo comparativo dos mapas de folhas 321, apontado como parte do trabalho do Marechal Rondon de 52 e tido como a representação da Convenção de 1900, e aquele estudo de 1981, elaborado pelo IBGE, indica o ponto definido como limítrofe no acordo. O Salto de 7 Quedas é a atual Cachoeira de 7 Quedas, sobretudo quando são observados os demais acidentes do rio Telespires e a sua localização, tomando-se como referência o Salto das 7 Quedas e a Cachoeira de 7 Quedas. Essa manifestação segue nesta linha para identificar com precisão este ponto geográfico, de modo que estou confirmada, após o exame completo dos autos, principalmente dos quadros comparativos constantes do laudo pericial juntado, o que foi afirmado pelo réu. E por isso, insta destacar ser mais consentâneo com os princípios constitucionais da razoabilidade, da segurança jurídica e da economicidade, que os traçados fronteiriços em debate sejam delineados a partir do arbitrado pelas unidades federadas no Acordo de 1900, no Protocolo de 1981, utilizando-se como prova pericial aquela feita pelo Serviço Geográfico do Exército e que aponta pela improcedência do pedido. Essa é a manifestação
da Procuradoria-Geral, senhor presidente. Muito obrigada. Agradeço, doutora Raquel Dodge. E, conforme anunciado e com a anuência do eminente relator, vamos suspender o julgamento dessa ação, que será reagendada para o semestre vindouro. Informo e convido a vossas excelências para a inauguração em seguida da loja da livraria do Supremo Tribunal Federal, que será instalada no térreo do anexo 1, aqui logo após o Salão Branco do outro lado da rua. Chegamos ao final do nosso primeiro semestre de sessões deliberativas. E gostaria de informar, então, a vossas excelências, rapidamente, que neste primeiro semestre foram julgados, entre a primeira e a segunda turma e o plenário, 7.895 processos. E reafirmo o que eu tenho dito, desafio a apresentar uma Suprema Corte no mundo que tenha, num semestre, julgado tantos feitos. Ministro Marco Aurélio, tivemos um total de 63 sessões plenárias, sendo 2 sessões solenes, 40 presenciais e 21 virtuais, com 1.615 processos julgados neste plenário. E tivemos um total de 6.280 processos julgados nas turmas, sendo 1.288 em sessões presenciais e 4.992 processos julgados em sessões virtuais. Um semestre altamente produtivo, profícuo e com temas que todos nós sabemos e rememoramos altamente relevantes, doutora Raquel Dodge, senhores advogados, para a nação brasileira. Na oportunidade, eu gostaria de desejar às ministras e aos senhores ministros desta Corte, bem como à doutora Raquel Dodge, à Procuradora-Geral da República, aos membros do Ministério Público, aos advogados, públicos e privados, aos servidores, cumprimento na pessoa da Secretária-Geral de Sessões, doutora Carmen Lúcia, aos setoristas que cobrem pela imprensa este tribunal, às senhoras e senhores, um desejo de um bom descanso nesse período de recesso das sessões plenárias, mesmo sabendo que todos nós estaremos sempre envolvidos em trabalho, em discussões, mas um momento de descanso das reuniões plenárias de plenário maior e das respectivas turmas. Gostaria, então, de desejar a todos esse excelente descanso, registrando esse profícuo trabalho realizado. Ministro Marco Aurélio, para falar. Presidente, como mais antigo no colegiado, no plenário, digo que a atuação de Vossa Excelência confirmou e confirma uma premissa que sempre ressalto. O presidente é algodão entre cristais. Vossa Excelência conduziu os trabalhos do Tribunal, do Colegiado Maior, do verdadeiro Supremo, segundo o doutor Delfim Neto, que é o plenário, com pulso realmente de aço, mas luva de pelica. Por isso, o cumprimento e retribuo os votos endereçados a todos nós. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência sabe da admiração e do respeito que tenho pela pessoa de Vossa Excelência e quanto aprendi desde a advocacia com Vossa Excelência. E reitero que todos esses agradecimentos e cumprimentos que faço também em nome do nosso querido vice-presidente Luiz Fux, que tantas vezes esteve aqui nos auxiliando sempre na condução dos trabalhos. A esses cumprimentos, senhor presidente, eu também queria expressar a alegria, o orgulho, a honra do Ministério Público de estar presente aqui neste plenário, cumprimentar a Corte pelo trabalho profícuo, pela maneira cuidadosa, zelosa, como cuida da fundamentação de cada voto e consegue construir uma solução em plenário, o que exige sempre muito esforço
do colegiado e também cumprimentar Vossa Excelência, o vice-presidente dessa Corte, pelo trabalho na condução da definição da pauta, selecionando as matérias mais importantes no cenário brasileiro atual para serem decididas com prioridade por essa Corte. Sabemos todos que há um grande acervo de processos, que cada ministro e esta Corte tem se desincumbido deste acervo na maior celeridade possível. Sou testemunha presencial toda semana desse esforço e desse empenho em fazer o melhor, em tomar as decisões mais fundamentadas, mas é preciso louvar e reconhecer com muita clareza que, ao definir a pauta e atuar com tanta lucidez, o Supremo Tribunal Federal tem contribuído para a paz social e se desincumbido bem da missão constitucional que lhe foi deferida. Cumprimento, então, a todos, em nome do Ministério Público. Muito obrigada. Agradeço, doutora Raquel Dodge. Vejo que vem à tribuna o sempre batonier, doutor Brito, a quem passo a palavra em nome da advocacia. Senhor presidente, em nome da advocacia, que ocupa essa tribuna, já ocupada por vários outros advogados ao longo da história do Supremo, é sempre um prazer registrar que essa casa está em funcionamento. Significa que a democracia está em sua plenitude. O encerramento temporário para o recesso é apenas temporário, o que é para nós da democracia, que lutamos por ela, um símbolo de funcionamento permanente, porque no recesso todos nós continuaremos a trabalhar. E sob a gestão de Vossa Excelência, mais ainda. Então, desejo que, para o Brasil, para o Supremo, que essa casa continue sempre como está, funcionando, demonstrando que a justiça não é uma palavra vazia, mas uma palavra sentida e aplicada em decisões judiciais. Por isso, louvo esse encerramento temporário da atividade do Supremo, que, em recesso, segue funcionando noutros termos. Agradeço ao doutor Brito. As palavras proferidas ficarão registradas nos anais desta Corte. Apenas relembrando que os gabinetes continuam funcionando normalmente e o recesso, do ponto de vista formal e legal, se inicia na próxima semana, quando, na forma regimental, a presidência passa a responder pelos casos de urgência. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão e os trabalhos colegiados do semestre deste plenário. Muito obrigado a todos.